Bem, meus amigos, vamos aqui para a última aula, né, do módulo 4. A gente vai falar um pouquinho de oferta pública e de valores imobiliários, tá? Assunto bem tranquilo, bem fácil de entender. Vamos supor aqui que a nossa empresa de ensino, a empresa Brian Souza de Ensino, está pensando em abrir o capital, ou seja, está pensando em captar recurso através de ações. Tá? Aqui no meu exemplo, eu vou utilizar ações. Brian, poderia ser debêntures, notas promissórias? Sim, tá, mas vamos dar um exemplo de ação. Vou abrir o capital na bolsa. E quem eu quero, né, atingir, né? Quem eu quero atingir, da onde eu quero pegar esse dinheiro? Dos investidores. Então, eu quero ter um contato com os investidores que querem ganhar mais dinheiro, né? Que acreditam na minha empresa. Então, eu lanço essas ações e eu quero atingir essas pessoas. Só que eu posso fazer isso direto? E eu, como uma empresa, posso chegar e falar: olha, investidor, me dá aqui o teu dinheiro e toma aqui uma ação minha. Não, não posso, né? Eu não posso. É um trâmite que envolve várias pessoas. Né? Aqui a gente está falando de valor mobiliário. Né? No exemplo aqui, uma ação ou uma debênture, né, também seria um valor mobiliário. Então, se eu como empresa vou emitir um valor mobiliário, quem precisa autorizar isso? A Comissão de Valores Mobiliários. Óbvio. Então, sem a autorização da CVM, eu não posso fazer isso. Isso é óbvio, isso é óbvio. Só que beleza, consegui essa autorização da CVM. Eu, que sou uma empresa educacional, eu tenho expertise para fazer isso? Eu sei captar recurso? Eu não sei. Então, eu preciso de um agente, tá, aqui no meio para fazer isso para mim. Então, eu preciso de um agente aqui no meio que vai fazer essa intermediação entre as minhas vendas de ações ou de debêntures e a captação de recursos com investidores. Quem vai estar aqui? Bancos de investimento, tá? Corretora de valores imobiliários, distribuidora de valores imobiliários. Então, eu como empresa, se eu quero emitir um valor imobiliário, eu vou contratar aqui um agente para fazer isso e esse agente vai fazer a ponte com os investidores, tá? Até aqui tudo muito tranquilo, né? Até aqui tudo muito tranquilo. Eu quero fazer uma oferta pública de ações, porque é pública, porque é aberta para todo mundo, né? Aberta para todos os investidores. Eu preciso, se eu estou lançando um valor mobiliário, eu preciso da autorização da CVM e eu preciso contratar um agente para fazer isso. Até aqui muito fácil. Só que vamos seguir, porque o que a banca pede, o que a banca nos exige é algo um pouquinho maior, tá? Então aqui a gente tem a empresa, né? A empresa Brian Souza e aqui os investidores. E aqui o nosso banco de investimento que vai fazer essa intermediação. Então eu chego lá para o banco e falo: pô, meu parceiro, eu preciso aí lançar ações para os investidores e eu quero contratar, tá? Então esse banco daqui, ele é um contratado da empresa para fazer serviço, tá? Eu falo: quero te contratar para fazer esse movimento para mim. Pô, tá tudo certo lá com a CVM, só precisa de alguém para fazer essa parada aí para mim. Você faz isso? Aí o banco fala: pô, tranquilo, fácil pra gente. Qual o serviço que você quer? Você quer um serviço de garantia firme, de melhores esforços ou então residual? Pode falar: cara, não sei o que significa isso. Bem, isso daqui é o que costuma cair na prova com mais força. Existem esses três tipos de subscrição, tá? Que a gente chama, três formas que o banco tem de oferecer esses valores imobiliários ao público, tá? Vamos supor aqui, tá? Vamos supor aqui, só para ter um exemplo, que eu quero captar 10 milhões. Tá? Então, a empresa Brian Souza quer captar através de ações de 10 milhões. Eu falo isso lá para o banco. Na primeira forma, que é a garantia firme, o banco ele se compromete a comprar essas ações. Como assim? O banco vai pegar essas ações e vai oferecer
para os investidores. Ofereceu, ofereceu, foi lá, tal, beleza. Desses 10 milhões que eu queria captar, apenas 8 milhões foram captados pelos investidores. Esses 2 milhões que faltaram, o banco vai lá e compra para ele. Ou seja, ele me deu uma garantia firme de que ia distribuir os 10 milhões. Então, eu consigo captar os 10 milhões, ele distribui os 10 milhões em ações. E eu tenho certeza que esse valor vai ser distribuído. Por quê? O banco me deu uma garantia firme, uma garantia verdadeira. O que a galera não comprar, ele banco assume, ele banco compra. Pô, beleza. Então, essa daqui a gente entendeu. E o que é melhores esforços? O serviço de melhores esforços. É isso, o banco vai fazer o melhor esforço dele para distribuir tudo. Então, nesse exemplo, o banco distribuiu 8 milhões. Os 2 milhões que ele não conseguiu distribuir, problema é meu. Ele me devolve esses papéis, olha, Brian, isso daí eu não consegui distribuir. E eu vou lá e só capto 8 milhões. Só capto 8 milhões. Beleza? Tranquilo, o banco fez o melhor esforço possível. Não conseguiu, tá? Não tem nenhum tipo de obrigação de comprar. E a residual, ela é meio que uma mescla dessas duas, tá? É um tipo de contrato que fala, olha, o que sobrar ali de resíduo, a gente faz uma divisão entre a gente. Isso eu, a empresa e o banco falando, tá? E aí o contrato vai definir. Vamos pensar aqui que nesse nosso exemplo, a gente tenha feito lá um acordo de 50% do residual, tá? Vamos supor. Então, aqui nesse caso, eu queria captar 10, o banco só conseguiu captar 8, sobrou 2. Desses 2 aqui, 1 milhão o banco me devolveria e 1 milhão ele ficaria para ele. Então, eu conseguiria ali captar 9 milhões dos 10 que eu queria, tá? Pô, Brian, eu entendi, mas poxa, se eu empresa quero captar 10 milhões, eu sempre vou optar a garantia firme. Não faz sentido eu tentar fazer por melhores esforços ou residual. Se eu quero tudo, é melhor fazer a garantia firme. Sim, eu concordo contigo. Mas lembra que eu falei que o banco ele é contratado para fazer isso pela empresa? Então, se o banco é contratado para fazer isso, o banco ele vai cobrar um dinheiro da empresa para fazer isso. E, obviamente, que ele vai cobrar mais caro na garantia firme do que na garantia residual. E que ele vai cobrar mais na residual do que na melhores esforços. Então, tem toda uma questão de custo envolvida. É óbvio que se você quer ter a garantia de que você vai captar todo o recurso, distribuir todos os valores imobiliários que você quer, você vai contratar uma garantia firme, mas você vai estar pagando mais caro por isso, tá? Então, o que você tem que entender aqui? Esses 3 tipos de subscrição, tá? Isso vai aparecer na tua prova como subscrição. Quais são as formas de subscrição? Ou então, em inglês, underwriting, tá? São esses 3 tipos, você entender, por que você pode optar uma ou não optar outra. Geralmente aparece na prova assim, um cara da empresa ele precisa captar aquele recurso de toda forma. Qual a opção que ele tem que escolher? Ele vai ter que escolher a opção garantia firme, não vai ter jeito. Mas por que você pode escolher uma garantia melhores esforços e não firme? Por conta de custo. O serviço que o banco vai te cobrar na melhores esforços vai ser menor do que uma garantia firme. E tem empresas que são muito demandadas. Então, tem empresa que sabe que mesmo sem a garantia firme, só com os melhores esforços, ela vai conseguir captar tudo que ela quer. Então, ela paga menos para o banco e capta lá o recurso necessário. Tá? Uma questão aqui importante para você saber é o cronograma. Tá? A oferta pública ela tem uma linha do tempo bem estabelecida. Isso aqui vai estar, até tem material de legislação, tá? As 2 principais instruções da CVM em relação à oferta pública, a oferta, na verdade, de valores imobiliários, é a instrução 400,
tá? Também tem a instrução 403, o que a gente mais utiliza é 400. Mas vamos lá, vamos bater aqui rápido, é tudo muito tranquilo de entender. O primeiro passo, registrar na CVM. Óbvio, se eu vou emitir um valor mobiliário, eu preciso da autorização de quem fiscaliza isso. Pô, é simples, não tem muito o que falar aqui. Depois disso, né, eu tenho que decidir quem vai fazer essa parada para mim, né? Eu, como empresa, não posso, eu tenho que contratar um banco, né, ou bancos ou distribuidores para fazer. Então, eu vou formar o consórcio de instituições que vão coordenar essa parada para mim. Mas como assim consórcio? Ali você deu o exemplo de um banco só. Como essas ofertas tendem a ser muito grandes, dificilmente só um banco operando. Então, mais de um banco entra, então por isso que um consórcio de instituições. Pode ser que é um valor mobiliário que tenha garantia. A gente já viu isso em casos de debênture que tem garantia. Então, se for o caso, tem que ter o estabelecimento da garantia. E aqui, bem óbvio, né? Só se houvesse um ativo que tiver garantia. É preciso ter o conteúdo da oferta, né? Falando qual vai ser a forma de precificação e tudo mais. Distribuição do prospecto preliminar e depois o definitivo, que é o material publicitário, que é enviado para os possíveis investidores, tá? Depois disso, você vai coletar junto aos investidores as intenções e a reserva. O que é isso? Antes de definir o preço, de definir tudo, os investidores falam: olha, Brian, eu quero comprar a ação da tua empresa. Na verdade, ele não fala para mim, né? Fala para o banco: olha, banco, eu quero comprar aí 10 mil das ações da empresa do Brian. Coloca aí para mim. Aí o banco vai lá e faz a reserva. Aí vem outro investidor: olha, eu quero reserva aí para mim 50 mil. Então, beleza. O banco vai e coleta essas intenções dos investidores de comprar esse papel, tá? Depois disso, ele vai e recebe, né, essas reservas. Olha, beleza, você reservou, pum, fica aqui comigo. Depois tem a divulgação do período da distribuição desses valores imobiliários e, por fim, um resultado final da oferta, incluindo o preço final da ação. Tá? A ação ela passa por um processo de book building, tá? Depois dê uma olhadinha aí, oferta pública, pode dar uma olhada, oferta pública da Smart Fit que teve esse ano, teve uma agora recente da Nubank, mas a Nubank foi feita fora, né, do Brasil, então aqui a gente só teve BDR, que é um ativo um pouco diferente, não segue muito a linha da CVM como eu queria que vocês estudassem, tá? Então dá uma olhadinha aí na oferta pública da Smart Fit, que foi feita aqui em bolsa local. Também tem de outras empresas menores, como Oncoclínica, Brisanet. Mas pesquisa, oferta pública Smart Fit. Você vai ver tudo isso direitinho que a gente estudou aqui de cronograma. Vai ser um exercício prático bem interessante. Mas o que importa mesmo, tá, gente? Além desse cronograma, é você sacar que a CVM tem que autorizar isso, o que é lógico, né? E aqueles 3 tipos de captação que tem, né? O que pode ser uma questão residual, que também é chamada de stand-by, melhores esforços e garantia firme. Sabendo isso, você vai mandar muito bem em oferta pública, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, é só deixar nos comentários, como de praxe. Em breve, questões desse tema lá no site. Esse tema, ele fecha o módulo 4, tá? Ele fecha o módulo 4. Na nossa próxima aula, a gente já vai entrar no módulo 5, que são fundos de investimento. É um módulo mais curto, tá? A gente vai passar mais rápido. O módulo 6 é VGBL e PGBL, que já tem um vídeo aqui no canal para quem quiser adiantar. Então, vou usar a estrutura de vídeo que a gente já tem para passar pelo módulo 6, e o módulo 7 também é um módulo mais rápido, tá? Então, daqui para frente as coisas vão acelerar mais um pouquinho e a gente vai conseguir aí terminar o conteúdo dentro do prazo previsto para a galera que já quiser iniciar 2022 fazendo a CPA 20, já está com o material todo prontinho. Beleza? Forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.